Os computadores estão cada vez mais inteligentes e independentes. A programação convencional, baseada em um guia com instruções lógicas para a máquina seguir, é gradativamente substituída por uma nova abordagem, na qual os computadores são treinados para executar tarefas de modo autônomo, uma tendência considerada irreversível. Aprendizado das máquinas é o tema de hoje do Viver Ciência. Machine Learning, em português, aprendizado de máquina. Uma técnica de inteligência artificial usada para ensinar computadores a partir da experiência, das tentativas de erro e acerto, como acontece com nós, humanos. Um exemplo disso são os filtros de spam do seu e-mail. Você tem dois conjuntos de dados, os e-mails que são spam e os e-mails que não são spam. E você apresenta esses dois conjuntos de dados para um algoritmo e aí ele vai aprender com as características que ele encontra similares em todos os e-mails que são spam e em todos os e-mails que não são spam, o que ele deve classificar em cada uma das categorias. Quando ele recebe aí um novo e-mail, ele vai ver se esse e-mail tiver características de um spam, ele vai, então esse aqui é um spam. Se tiver características, não tiver essas características e tiver as outras, não é spam. Então isso é o aprendizado de máquina. Além do e-mail, o aprendizado de máquina comanda boa parte de nossas atividades online. O Facebook o utiliza para determinar quais histórias aparecem no feed de notícias, o Skype para traduzir conversas e o Google em seu mecanismo de busca. Esse avanço da inteligência artificial foi possível graças ao Deep Learning, o aprendizado profundo, uma nova geração de redes neurais artificiais que tentam imitar a cognição humana. Antigamente a gente tinha até o Deep Learning uma certa dificuldade em fazer com que essas redes neurais artificiais fossem similares às redes neurais normais, naturais que existem nos organismos, que era o seu propósito quando elas foram criadas. E com os avanços computacionais, aprimoramento de fórmulas matemáticas, os cientistas conseguiram aí evoluir essas redes e passar com que elas fossem hoje muito maiores do que elas eram, e aí elas passaram a se aproximar mais do que são as redes naturais, o processo de aprendizado de uma rede neural de um organismo, e eles passaram a chamar isso de Deep Learning. O Deep Learning se apresenta como solução para um grande problema da atualidade, o Big Data. As empresas simplesmente não sabem como lidar com o imenso volume de dados disponíveis, e o aprendizado profundo pode resolver essa questão. O Deep Learning, ele consegue extrair informações desses dados. Então ele consegue processar uma grande massa de dados e transformar esses dados em realmente uma ferramenta que extrair exatamente o aprendizado em cima, o aprendizado de máquina em cima desses dados que as pessoas têm. E fora a infinidade de outros problemas complexos que a gente não conseguia resolver. Realmente a capacidade de abstração que o ser humano tem, foi possível começar a chegar próximo disso com o Deep Learning. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre Machine Learning, o aprendizado de máquinas. Nossos convidados são o mestre em Engenharia Elétrica e de Computação e professor do Instituto de Informática da UFG, Leonardo Antônio Alves, e o mestre em Ciências da Computação e pesquisador da UFG, Everton Lima Aleixo. Bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Everton. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Dessa vez, nós fomos até a Faculdade de Engenharia da UFG. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Lucas, sou estudante de Engenharia Civil aqui no UFG e gostaria de saber de que forma o aprendizado das máquinas, a inteligência artificial, pode ser útil em outros campos que não a internet e a computação. O aprendizado de máquina, ele na verdade não está focado hoje simplesmente na computação. Na verdade, a gente pode explorar esse aprendizado para diversos outros campos, sejam eles campos aplicáveis às coisas práticas do dia a dia, por exemplo, segurança pública, avaliação de pessoas por perfil de criminalidade, perfis em que possam ser vigiados equipamentos, inclusive até avaliações, como as avaliações por parte de perfis de usuários, como o próprio Facebook faz,
Inclusive, empresas costumam utilizá-lo hoje em dia para também fazer avaliação de perfis de pessoas para emprestar crédito. Ok, próxima pergunta. Eu sou o Daniel e estudo aqui na Engenharia Civil da UFG e gostaria de saber quanto tempo leva para ensinar um computador e se ele comete alguns erros na execução de algumas tarefas. Bom, na verdade, o tempo gasto varia muito de acordo com a complexidade que você está buscando ensinar para aquele computador. E sim, a gente claramente vai encontrar diversos erros dentro desses ensinamentos, que nem sempre chegam a ser somente erros. Às vezes esses erros podem gerar novas características úteis para a gente. Ok, mais uma pergunta. Meu nome é Leulair César de Santana Mendes, eu sou engenheira civil e gostaria de saber o que são redes neurais artificiais e o que seriam os neurônios de um computador. As redes neurais artificiais são, na verdade, programas de computador que trabalham com uma função de se adaptar a alguns perfis de entrada, ou seja, ele consegue gerar algum conhecimento ou gerar alguma informação a partir de um aprendizado anterior. E esses neurônios são simplesmente pesos ou variáveis que podem ser avaliadas à medida com que você espera uma determinada resposta. E aí nessa resposta você pode botar mais peso para o sim ou para o não. E aí esse neurônio vai te dar uma resposta baseado nesse processo onde você tem essa avaliação que já pode gerar uma avaliação bem complexa, com variáveis que humanamente não conseguiríamos expressar. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer uma rede de neurônios artificiais desenvolvida por pesquisadores da UFG, capaz de aprender e produzir arte. E no quadro Casulo de Ideias, Guilherme e Ana Laura contam o que gostariam que o computador fizesse por eles. A tarefa de casa. Tarefa de casa? Mas aí você não ia aprender? Mas eu já aprendi na aula. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre aprendizado de máquinas. Aqui no estúdio comigo está o professor do Instituto de Informática da UFG, Leonardo Alves, e o pesquisador da UFG, Everton Aleixo. Ensinar arte a um computador é uma tarefa extremamente complexa. Tarefa para o Deep Learning. Pesquisadores do Instituto de Informática da UFG desenvolveram uma rede neural que foi ensinada a aprender o estilo de artistas para depois produzir pinturas com os mesmos traços. Vamos conhecer melhor essa ferramenta, batizada de Penny. O cérebro humano tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Penny, a rede neural Deep Learning desenvolvida por pesquisadores da UFG, 200 milhões. Artificiais, claro. A inteligência computacional foi concebida para aprender estilos artísticos através da análise de pinturas. O treinamento se dá por meio da apresentação das obras que nós desejamos que a rede neural aprenda, e aí durante vários dias ela fica extraindo os padrões que estão expressos naquelas imagens, para então armazenar em seus neurônios os traços característicos das imagens que foram apresentados para a rede neural. O primeiro artista submetido à Penny foi o pintor português Antônio Poteiro, morto em 2010. O treinamento durou 8 dias. Na sequência, a Penny teve acesso a imagens atuais de Goiânia e foi estimulada a refazer essas cenas com os traços de Poteiro. A rede neural artificial produziu 15 quadros. Cada um levou cerca de 40 minutos para ficar pronto. 6 foram considerados bons. Como você acha que o Antônio Poteiro avaliaria uma obra feita por um computador, feita pela Penny? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que ele se sentiria feliz. Eu particularmente mostrei para algumas pessoas esses resultados que conhecem um pouco das obras do Poteiro,
e e para algumas imagens eles me retornaram que, poxa, realmente parece algo que o poteiro faria. Penny é um bom exemplo da evolução experimentada nos últimos anos pelas redes neurais Deep Learning. Isso porque a expressão artística é considerada um dos últimos níveis de avanço em uma inteligência artificial. A inteligência artificial, em geral, consegue fazer tarefas relativamente simples, de uma forma rápida, porém tarefas simples. E a arte foi uma escolha que nós fizemos para demonstrar a capacidade desses recentes avanços e que pode ser utilizado também não somente na arte, mas também na indústria, no comércio e no setor produtivo da sociedade. Principalmente em problemas em que nós temos um grande volume de dados e de informações em que um operador humano geralmente tem uma dificuldade em analisar todo aquele volume de informações. Everton, por que essa rede de neurônios artificiais recebeu esse nome, Penny? Então, esse nome veio do seriado Teoria do Big Bang, onde tem uma atriz que ela representa uma personagem com extrema falta de inteligência no começo. Chamada Penny. E com o passar das temporadas, ela acaba conseguindo aprender um pouco devido à convivência com vizinhos que são extremamente nerds. Então, por isso, foi dado esse nome de Penny, que é uma entidade que vem a aprender algumas coisas com o passar das épocas. Está explicado. Leonardo, como a gente disse na reportagem, de 15 quadros pintados, 6 foram considerados bons, né? O que aconteceu com os outros 9 quadros? Na verdade, os traços que foram considerados não muito característicos ou não muito próximos ao do poteiro. Então o que ocorreu foi que aqueles traços, devido ao aprendizado, não conseguiram caracterizar tão bem assim a pintura do pintor. Não chegaria a ser confundido com um quadro que foi pintado por ele. Mas a proximidade dessa pintura aconteceu. O que acontece, na verdade, com as inteligências artificiais com relação a isso, é que esses dados coletados podem muitas vezes não expressar exatamente o dado que a gente esperava ou do aprendizado, mas pode acontecer de gerar outros conhecimentos. E isso para nós é muito valoroso e tem muito valor nas inteligências artificiais. Por exemplo, a gente pode aproveitar dados recolhidos de uma grande quantidade de um Big Data, né, de um volume imenso de dados, para que a gente possa explorar ele e aprender com esses dados coisas que muitas vezes a gente nem estava buscando. Isso é muito utilizado, por exemplo, no setor comercial, no setor industrial, que avalia uma grande quantidade de dados e muitas vezes o que você esperava não era bem o que você obteve, mas as avaliações podem te mostrar caminhos que você pode explorar ali no sentido comercial, no sentido produtivo. Então, esse erro, entre aspas, pode ter sido devido a algum processo de aprendizado. Isso significa, então, que as máquinas, as inteligências artificiais, elas jamais vão alcançar 100% de eficiência na execução de uma tarefa? As inteligências artificiais, na verdade, elas coletam informações do que foram aprendidos. Então, ela só consegue reproduzir o que foi aprendido. Diferentemente do que muitas pessoas ainda pensam, né, isso, na verdade, não é criado pelo próprio computador, mas sim é aprendido. Então, devido a traços do aprendizado, que estão presentes aí dentro do nosso processo ou dentro do nosso resposta que a gente tem, né? E dentro desse processo de aprendizado, elas também podem ser corrigidas? Sim, com certeza. Existem, inclusive, processos em que técnicas de inteligência artificial que exploram esses processos e colocam o que a gente chama na informática de debugs, ou debugadores, ou programas que podem avaliar esse processo durante a sua próprio meio de execução, durante o seu próprio funcionamento, né? Fazendo com que a gente consiga ali, então, tirar trechos desse momento e falar, opa, esse momento aqui é mais interessante, aquele, e conseguir afinar ou refinar esse processo, chegando no objetivo
ou bem próximo do que a gente tinha como objetivo. Ok. O aprendizado de máquinas se faz presente em diversos setores da sociedade, na medicina, no transporte, na publicidade e até em investigações criminais. Essa tecnologia ajudou a agência antidrogas dos Estados Unidos a identificar mensagens ocultas do megatraficante colombiano Juan Carlos Abadia, preso no Brasil em 2007. Olha só. Juan Carlos Abadia era fanático pela gatinha japonesa Hello Kitty. Possuía diversos itens com estampa da personagem e utilizava imagens dela para repassar aos subordinados ordens para a movimentação de drogas entre países e execução de sequestros e assassinatos. Em um dos computadores de Abadia foram encontradas 200 imagens da Hello Kitty. O criminoso fazia alterações extremamente sutis em alguns pixels das figuras e escondia ali as mensagens, que eram imperceptíveis a olho nu. O truque foi descoberto graças ao Machine Learning. Com base nas imagens originais da Hello Kitty, os computadores da agência antidrogas norte-americana conseguiram identificar quais arquivos haviam sido alterados. Fica ligado que o Viver Ciência volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema do programa de hoje é aprendizado de máquinas. Os computadores realizam atividades cada vez mais complexas, como pintar. A gente mostrou para você a rede de neurônios Penny, que produz obras de arte. Já pensou se você pudesse delegar a um computador alguma tarefa do seu dia a dia? Qual seria essa tarefa? Nós conversamos com a Ana Laura e o Guilherme sobre inteligência artificial. Vamos conferir. Meu nome é Guilherme e tenho 7 anos. Meu nome é Ana Laura e eu tenho 8 anos. Guilherme, o que é arte? A arte é uma pessoa que desenha um homem e pinta ele e põe em algum lugar e as pessoas vêm para ver, para saber o que é arte. É uma pintura, gravura, recortes e desenhos. E quem que faz arte? O homem que fez as artes durante pintando e desenhando. Só o homem e a mulher não faz arte? A mulher também. Você gosta de pinturas? Gosto. Você acha que um computador é capaz de pintar um quadro? Não. Por quê? Ele é muito pequeno. Então pessoas baixinhas não podem pintar quadro? Você acha que um computador ele é capaz de pintar um quadro? Não? Isso só fosse capaz se você apertasse um botão e parecer não. Quando uma pessoa ela pinta um quadro, ela coloca ali os sentimentos dela, né? Se ela está feliz, se ela está triste, aquela obra acaba refletindo isso. O que você acha que o computador coloca no quadro? Digitações. O computador ele é capaz de fazer continhas, de organizar dados e agora até de pintar quadro. O que você gostaria que o computador fizesse por você? Falasse. Falasse por você? Mas aí você não ia falar? Eu ia falar alguma coisa. A tarefa de casa. Tarefa de casa? Mas aí você não ia aprender? Mas eu já aprendi na aula. E vocês, em que tarefas chatas ou difíceis vocês gostariam que o computador realizasse por vocês? É complicado porque, na verdade, hoje qualquer coisa que você queira que ele faça, a gente até consegue que ele faça. Porém, o problema é o alto custo. Eu acho que então a melhor coisa que eu gostaria seria que ele trabalhasse para mim para ganhar esse dinheiro, que já resolveria bastante coisa.
E você, Leonardo? Com certeza, um computador que trabalhe para a gente, fosse um clone nosso, né? Já que as atividades são grandes, se tivesse um clone para poder participar de cada coisa que a gente gostaria, seria interessante. Atualmente, na verdade, eu utilizo algumas coisas com relação a isso para que ele possa corrigir as minhas provas. Bom, vou aproveitar o gancho então do trabalho que vocês falaram, né? Para citar aqui um estudo da Universidade de Oxford, né? Que diz aí que 47% dos empregos nos Estados Unidos e 65% na China estão ameaçados de desaparecer por conta da inteligência artificial. Everton, você acredita que essa possibilidade de nós sermos substituídos pelas máquinas, ela é real? Eu acredito sinceramente que não, porque por trás de uma máquina sempre vai precisar de alguém para programá-la ou trabalhar com ela. Então, ao meu ver, na verdade, vai estar melhorando a qualidade de serviço do ser humano, ao invés de estar tirando esse serviço dele. Leonardo, especialistas eles já discutem a criação aí de um Conselho Global de Ética Digital para discutir inteligência artificial, né? Eles falam sobre a possibilidade dessas máquinas se voltarem contra nós. Você acha que isso é coisa de ficção científica ou essa ameaça ela é real? Na verdade, atualmente, com a evolução que nós temos, a possibilidade disso está muito remota, muito longe, e na verdade é pura ficção científica. Para que nós consigamos chegar nisso, nós temos de desenvolver demais as máquinas. E na verdade, as máquinas, elas são programadas por nós, elas são ferramentas nossas. Então, com certeza, levaremos um bom tempo ainda para poder se preocupar aí com uma Skynet nos atacando. Tá ok. E assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Leonardo Alves, obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço muito o convite, né, e estamos aí à disposição sempre quando precisar para poder conversarmos sobre tecnologia. Obrigado Everton Aleixo pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, estamos aí. E obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!